Kitsa. O que significa? Kitsa. Quando contares. Quando contares, ou ao contar, né? Ao contar a cabeça dos filhos de Israel. Mas tem um outro significado também, né? Que contar, quando você conta uma coisa, você pega, não é isso? Então você contar naquela época não era 1, 2, 3, não é contar assim, era contar com a mão, separar. Então quando elevar, né? Quando contar a cabeça, então tiçar, o verbo tiçar, ele tem essa conotação de contar, mas ele também pode remeter à ideia de erguer, levantar, né? Então, ao contar a cabeça é um texto literal. Uma interpretação mais interiorizada, que é a linha que a Kabbalah segue, ela vai trazer a seguinte interpretação: ao elevar a consciência dos filhos de Israel, ao contar a cabeça dos filhos de Israel, literal, leitura cabalística, ao elevar a consciência. Quando elevar a consciência dos filhos de Israel. E esse elevar a consciência, ele está no sentido de você ser separado de uma maioria. Isso é contar, é tirar para fora, né? Fazer uma seleção. Então, para resgate da sua alma, cada um desses que foram elevados para fora de um contexto geral, né? Que foram tirados de um contexto, né? Onde tudo era simplesmente multidão. Então não, agora essas pessoas serão elevadas para um nível de separação. E para fazer o resgate pela sua alma, ele tinha que dar, cada pessoa tinha que dar um valor de meio shekel. Deixa aberta para, na hora de abrir, não fazer barulho. Só deixar, não precisa deixar, só deixar a porta aberta. Isso, só assim tá ótimo. Aí fica mais fácil para... Tá fora aí? Aí, então, ao elevar a consciência, cada um daria, pelo resgate de sua alma, o valor de meio shekel. Vamos colocar hoje que seria 50 reais. 50 reais para um povo que está condicionado a prosperar não parece muita coisa, né? Porque dentro da nossa moeda de hoje está 43 reais, alguma coisa assim, comparado ao shekel lá de Israel. Então, por que um valor tão pequeno, né, para uma coisa tão grande, uma coisa tão importante? Meio shekel de cada um para fazer o serviço do templo, né, para fazer mantimentos do templo, para deixar o templo em funcionamento, né, na época o tabernáculo. Então, por que meio shekel? Por que não um shekel inteiro? Está entendendo? Então os rabinos eles vão explicar, porque, tipo assim, você não é completo. E você não tem que doar para o eterno algo completo, sendo você mesmo incompleto. Então você vai doar ao eterno aquilo que representa você. Então tudo que você faz para o eterno é uma extensão daquilo que você entende como você é. E a pessoa que se sente completa é a mais incompleta de todas. Mas quando você admite a sua incompletude, né, quando você admite que você é só metade do teu potencial, você se coloca numa condição de quem está sujeito a evoluir. Quando eu admito que eu sou incompleto, eu então admito que algo me falta. E se algo me falta, o que isso dá? O desejo. O desejo de conseguir, né? Qual é o desejo de um doente? É a cura. Mas e se esse doente está doente e acha que está curado? Então ele vai, a doença vai continuar consumindo ele, né? Então eu admito a minha incompletude, eu admito a minha incapacidade, admito a minha imaturidade. Admitindo isso, eu lido com a minha realidade. E lidando com isso agora eu posso evoluir. Lidando com isso agora eu sei que algo me falta. Então não há a necessidade alguma de eu me impor sobre vocês aqui com a minha ideia. Eu não tenho que, tem que ser assim para você. Por quê? Porque eu não sei nem como tem que ser para mim.
Então, quando eu admito que eu não posso por mim mesmo, eu reconheço que eu só consigo ser melhor a partir do outro. Então, eu sou meia alma, eu só tenho metade do meu potencial. Para que o meu potencial seja melhor trabalhado, eu então admito a necessidade do outro na minha vida. Porque eu sou metade, o outro é metade, e os dois juntos se completam. Então, o meio shekel, ele traz essa consciência, né? Eu estou doando ao Eterno a minha incompletude, a minha insuficiência, a minha incapacidade. Reconhecendo a existência dessas coisas, eu agora estou pronto para elevar. E para ter essa consciência, é preciso ter uma elevação, né? Porque pessoas, primeiro, olha só, não diz o texto, cada um vai dar o valor de meio shekel para se elevar. Não, a primeira condição se eleva primeiro. Ou seja, ao elevar a consciência, ao erguer a cabeça dos filhos de Israel, então cada um dará o resgate de sua alma o valor de meio shekel. Isso é fruto de elevação espiritual. Essa consciência da minha imperfeição, a consciência da minha debilidade, é resultado de uma elevação espiritual. Somente as pessoas evoluídas espiritualmente são capazes de reconhecer as suas próprias fraquezas, de reconhecer as suas falhas, de reconhecer as suas carências. Isso é resultado, porque o ego, ele gosta de se sentir suficiente, porque o ego, ele quer ocupar o lugar do Criador. Então o ego, ele sempre traz aqueles conceitos de nasci assim, vou morrer assim, ninguém me muda. Ah, mas é assim que eu sou. Ah, gosto mesmo, tô nem aí. Ah, o que você pensa não me interessa. Tá entendendo? Isso tudo é ego. É a parte mais imatura da minha existência. Achar que eu não preciso do seu ponto de vista sobre mim para melhorar. Porque tem pessoas que têm uma reação muito negativa com a crítica. Por exemplo, eu estou aqui, estou falando, e aí a Samanta me chama a atenção. Poxa, você falou meio assim, meio assado, falou de uma maneira que as pessoas não gostaram. E aí, o primeiro sentimento que vem em mim é o quê? Não aceitando. Descontentamento. Eu fui criticado. Só que se eu alcançar o nível que essa paraxá quer nos ensinar, quando eu receber uma crítica, eu me alegro. Por quê? Porque, olha, eu fui notado. Ela prestou atenção. Ela estava prestando atenção em mim. Notou uma falha que eu não percebi. E ao apontar isso, quando eu considero a informação que ela me deu, olha, eu vou melhorar nesse sentido. É qualquer um que faz isso aqui? Isso é fácil? Não é fácil. A tua mulher chegar com uma crítica para você? Marcelo, sai do videogame. Tá entendendo? Rodrigo, sai da Netflix. Tá entendendo? Vai estudar, vai fazer algo, vai. Cara, você está na sua zona de conforto e o teu ego, ele ama o conforto. O teu ego, ele adora se sentir confortável, porque ele gosta de achar que está no controle das coisas. E quando ele tem essa noção, quando ele percebe que ele não está no controle, ele mete em parafuso. Entendeu? O teu ego, ele não aceita não estar no controle das coisas. Então, ter essa consciência de que eu o tempo todo preciso estar evoluindo, melhorando, me desafiando, e ainda que para isso eu me incomode, eu trazer incômodo para mim mesmo, isso é o resultado de uma elevação espiritual. Tá entendendo? E a gente usa essa mesma consciência em coisas pequenas, só que são necessárias. Por exemplo, coisas pequenas que eu digo coisas da terra, coisas do mundo. Por exemplo, eu tenho a opção de, agora eu estou de férias, graças a Deus, mas quando eu não estou de férias, eu tenho que acordar cedo e trabalhar. Tenho que ir para o meu trabalho, tenho que colocar minha roupa, tenho que fazer minhas necessidades, tomar meu café e fazer o percurso até o meu trabalho, chegar lá, bater o meu ponto e fazer trabalhos que eu já estou saturado de fazer, que às vezes não está mais com aquele ânimo, mas você vai, por quê? Se você não quer, de fato, dentro de você. Tá entendendo? Se eu, cara, eu já estou cansado, já estou saturado, preciso descansar. E eu vou, mas eu vou.
Por que eu vou? Porque eu sei que eu não tenho a opção de não trabalhar. Se eu estou com vontade ou estou sem vontade, não interessa. Eu não vou porque eu estou com vontade, eu vou porque eu preciso. A minha necessidade do meu trabalho faz com que eu vá trabalhar, mesmo não estando afim de ir naquele dia. Tenho que ir. Porque para as coisas espirituais que são muito mais elevadas, eu não tenho essa mesma consciência. Está entendendo? Por que para fazer um serviço ao Eterno, eu não tenho esse mesmo senso de necessidade? Porque o Eterno não vai me demitir da vida se eu não for trabalhar. Porque se eu não for trabalhar para o homem, eu sou demitido, perco o meu emprego. E se eu não trabalhar para o Eterno, ele não vai simplesmente me punir porque eu não fiz uma reza de manhã, porque eu não assisti um estudo, porque eu não fiz uma leitura que estava ali para ser feita e que precisava ser compreendida. Ou seja, porque eu não fiz algo em relação ao Criador, então ele não vai me punir, e isso então me tira do senso de responsabilidade. Quem é que está ditando a regra aí? O ego. Está entendendo? O ego. Então fazer o serviço ao Eterno é simplesmente mostrar para o seu ego quem é que manda na tua vida. Porque enquanto teu ego mandar, enquanto teu ego estiver no controle, a tua vida vai ficar à mercê do teu ego. Está entendendo? Mas quando o ego ele entende que ele na verdade é um serviçal e não um mestre, ele passa a então te servir. Aí você usa o teu ego, a tua necessidade de visibilidade, de destaque, de liderança, de captar recursos, para quê? Para servir ao Eterno. Então, o que o ego não quer prosperar? Está entendendo? O ego ele quer prosperar. O ego ele quer visibilidade. Quando você pega o teu ego, você não tira as características do teu ego, ele vai continuar sendo o teu ego. Mas você está no controle dele. Tudo que ele faz não é para ele. Ele recebe a porção dele pelo trabalho dele, que é buscar desenvolvimento, buscar crescimento, buscar conforto, e você vai pegar o recurso que o teu ego consegue através do trabalho dele, e você vai direcionar para o Criador. Então você vai fazer com que o teu ego seja servo do Criador. Essa é a tese do serviço divino. Essa é a base do serviço divino. Então, como eu já falei aqui numa outra aula, nenhum judeu, cara, não ache que o judeu ele acorda, né, até mesmo os mais religiosos, os cabalistas, eles acordam todos felizes, vamos servir o Eterno. Aí ele pega o seguro e fica ali 2 horas. Está entendendo? Fazendo a mesma coisa que ele faz desde quando começou, desde criança às vezes. Está entendendo? Mas ele está ali. O seu serviço religioso é enfadonho, é puxado, é repetitivo, mas por que tem que ser assim? Porque se for agradável para ele, ele já está em unidade de forma, ele já está em similaridade com o Criador, está entendendo? Mas não pode ser agradável para o corpo, porque quem faz o serviço é o corpo, está entendendo? Então é uma esfera da alma, você sujeita a alma a fazer a vontade do seu corpo. Então, tem uma palavra, vamos aqui fazer a gematria para nortear aqui a aula. Então, o Kaf mais o Yud, tem, qual é o valor do Kaf? 20, né? 20. O Yud, 10. O Tav, 400. O Shin, 300. O Aleph, 1. Então nós temos aqui 20, 30, 430, 730 e 731. 7 mais 3 mais 1, 11. 1 mais 1, 2. E aí essa paraxá ela tem como essência o quê? O conceito da dualidade. Ele vai trabalhar essa questão da dualidade. Mas tem uma palavra no hebraico que tem o mesmo valor numérico dessa palavra, que é a palavra lasset. Eu vou fazer aqui com o cursivo, tá? Fica mais fácil aí. Lasset. Então aqui nós temos o Lamed, o Shin, o Aleph e o Tav. Somando, nós temos o mesmo valor de 731.
para vocês não se confundirem. Deixa eu fazer a letra. É a outra letra. Dá para entender? Lacete. Lacete, ela está presente em 2 textos bíblicos. Tem mais textos contendo ela, mas 2 diferenças interessantes. É o quê? Ela conta sobre a parte em que, quando Jacó entrou em Canaã, ele e o seu irmão Esaú, eles tiveram um certo probleminha ali. Por quê? Porque a terra era pequena demais para suportar o gado de ambos juntos. Então ele teve que ir para uma outra região de Canaã. Então o texto que diz em que a terra não podia suportar, é usada essa expressão, lacete. A terra não pode suportar a quantidade do meu gado. E num outro texto, fala quando Yosef ele foi mandar buscar o pai dele, buscar Jacó, e todos os seus pertences para levar eles para o Egito. Depois ele se revelar aos seus irmãos, então ele enviou carruagens para carregar o seu pai e todos os seus pertences. E nessa expressão carregar, também usa essa mesma expressão, lacete. Então, num texto ela está colocada como suportar. Outra coisa, em outro texto ele aparece com a intenção de carregar. Suportar e carregar. Ou seja, a mesma palavra que significa levantar, também tem a conotação de suportar e carregar. Para você levantar uma coisa, para você elevar a sua consciência, você também precisa ter a sua ideia de que você precisa manter essa consciência. Manter, não é chegar num certo nível de consciência. Nossa, como tudo é legal aqui embaixo, agora eu vou descer de novo. Esse é o processo natural da espiritualidade. Nós nos elevamos e descemos, nos elevamos e descemos. Mas a nossa kavaná, ela tem que estar direcionada a se manter. A se manter no alto o tempo todo. Porque quando você não tem essa consciência de se manter num estado de elevação, e você aceita a ideia de que a espiritualidade é ondulatória, você sobe, você desce, você entra numa sensação de comodismo. Não, eu me elevei durante um momento, estava com uns pensamentos muito espirituais de Torá, estava com uma compreensão da vida e das pessoas que estava me fazendo muito bem, né? Estava num estado de elevação espiritual, mas agora eu dei uma caída, briguei com a mulher, né? Enfim, estou numa crise de preguiça, e aí eu estou nessa queda espiritual, mas aí, como eu aprendi que o processo espiritual é elevatório, então daqui a um tempo eu me levo de novo. E aí eu vou aceitando essa condição de queda. Está entendendo? Então é se manter. Eu preciso elevar a minha consciência e ter a ideia de que eu preciso manter a minha consciência no estado elevado. Eu sei que vão acontecer coisas que vão me fazer cair, mas eu não quero que essas coisas aconteçam. E quando essas coisas acontecerem, eu imediatamente vou desejar o retorno para esse estado, porque nós precisamos nos manter num estado de consciência que faça com que a vida tenha algum sentido. Está entendendo? E aí, quando entra na questão da dualidade, a gente entende o quê? A dualidade, ela é a duplicidade das coisas. Tudo tem 2 lados, não é isso? Um lado positivo e um lado negativo. Seria bom se tudo tivesse um lado positivo? Maravilha. Mas só tivesse o lado positivo? Só que a gente não existiria. Porque nós somos o lado negativo da própria divindade. Nós somos o Tá entendendo? Então a dualidade, ela é na verdade a base da criação. O Eterno, ele precisou criar a dualidade porque ele é um. Então ele precisou criar algo oposto a si para que a existência pudesse haver. Então nós só existimos como resultado dessa dualidade.
né? Porque Ele é o doador, nós somos os receptores. Tudo no universo, tudo na existência, se resume a or e cli, né? Luz e receptáculo. Então, Ele é luz, nós receptáculos. Todo mundo, toda a matéria, todo o universo, tudo, toda a matéria, ela é um cli, ela é um receptáculo. E tudo que move essa vida, tudo que faz com que o universo funcione, é or, é o eterno. Então, dentro dessa ciência, ela é muito complexa. No entanto, a gente precisa entender a coisa sempre, tudo é muito complexo, principalmente se tratando de Torá, de Kabbalah. A gente já teve uma ideia aqui, o livro Guia dos Perplexos, você vê que é complexo, mas a gente precisa entender as coisas da forma mais simples possível, saber que tudo é complexo, mas trazer um entendimento simples que eu possa captar. Então, o que a minha mente permite captar é esse nível. Ok, quando a minha mente estiver num grau mais elevado de entendimento, eu vou captar elementos mais elevados, né, de verdade, mas preciso simplificar as coisas para que elas se tornem reais no meu entendimento. Então eu vou em busca de um conhecimento que está fora do meu alcance, mas ao encontrar esse conhecimento, eu preciso moldá-lo. Eu não vou captar toda a essência daquilo, né? Até inclusive no estudo do William na semana passada, ele falou uma coisa interessante, né? Quando a gente estuda a Torá, quando a gente começa a habitar com a espiritualidade, a nossa Neshama, né, que é dotada de uma inclinação para o mal, ela começa a se manifestar. Ela começa, você está estudando a Torá, logo a sua mente começa a produzir pensamentos negativos. É mesmo. Poxa, é muito cansativo. Vou deitar. Vou assistir aquele filme. Vou jogar aquele jogo. Vou dar uma cochilada. Vou dar um Mas rolê. é verdade. Oi? É verdade. Não, tá entendendo? Então assim, a gente começa a estudar a Torá, então começa a nossa mente a vir um monte de pensamentos que tentando nos coagir a não fazer, a parar. É outra alma, é outra alma. É a nossa inclinação para o mal. É a nossa natureza animal. Isso, Yetzirará. E aí ele começa a produzir um monte de pensamentos negativos para combater aquela ação de um estudo de Torá. E aí o Alter Rebbe fala que isso é bom. Isso é uma prova de que você está no caminho certo. Porque a sua alma animal está te incomodando. Se a tua alma animal não te tenta fazer desistir de fazer algo ao eterno, é porque aquilo que você está fazendo, na verdade, é a vontade dela. Está entendendo? Quando você vê uma pessoa que está muito feliz com a sua religião, que é muito realizada, não porque a minha religião, poxa, eu passei a frequentar minha religião, hoje a minha vida é uma bênção. Nossa, meu casamento é maravilhoso. Nossa, minha vida financeira, tudo melhorou. Você não entende? Então quer dizer que você não tem mais desafios? Então isso é porque você está numa condição em que a tua alma animal, em que a tua Yetzirará está no controle. Porque ela não te incomoda. Se ela não te incomoda, é porque ela está se segmentando daqui. Está entendendo? Está gostando da situação. Está gostando. Então aqui, eu estou num nível de religião, quando eu entro nesse aspecto de Hormá. A Hormá, trabalhando de forma isolada, ela vai sempre produzir uma religiosidade exacerbada. Porque ela é conectada à sabedoria, mas a sabedoria por si só, ela não tem a força de impulsionar toda a estrutura para baixo dela. A sabedoria, ela precisa se comunicar com o entendimento. Então aqui nós temos o lado da religiosidade e aqui nós temos a ciência. Aqui nós temos a praticidade da vida. Então tudo é teoria e ação em conjunto. Nada funciona se existe somente no campo da teoria. E sem uma teoria também nada consegue funcionar no campo material, no campo físico. Então essa dualidade que a gente vai trabalhar aqui, ela implica aqui dentro dessa paraxá em dois aspectos da nossa consciência, tá? Que é a mentalidade de Israel, posso falar uma coisa, Israel posso falar uma coisa rapidinho? Vou falar. Assim, eu não sou demagogo nem hipócrita não, eu falo para todo mundo. Ultimamente eu não tenho, eu mesmo, comigo mesmo, estudado, né, as paraxotes, as paraxás. Mas hoje eu notei uma coisa que
que a minha Neshama, a minha alma, ela muito se alegrou. Porque eu de ontem para hoje, eu consegui, né, dar uma pincelada na Paraxá. Então o que acontece? Então isso aí tudo que está falando é real. O que o Eduardo também falou é real, porque é uma coisa que cada um por si próprio tem que buscar a sua própria natureza, a sua própria elevação. No caso, da questão que eu falei aquela hora, da profundidade, eu costumo dizer que não é exteriorizar as coisas, é interiorizar. Quando você busca um labirinto que tem na sua alma, o sentido para as coisas, você vai ver que tudo tem que ser de acordo com a vontade do Criador. E assim, o que é a vontade do Criador? E a nossa vontade? Está entendendo? O nosso desafio é fazer com que a nossa vontade seja a vontade do Criador. Só que não é essa a nossa realidade. A vontade do Criador, geralmente, às vezes, na grande maioria das vezes, é oposta à nossa vontade. Está entendendo? Então, quando é que eu realmente faço a vontade do Criador? Quando eu deixo de fazer a minha própria vontade. E às vezes, para fazer a vontade do Eterno, eu tenho que fazer algo que não é da minha vontade. Mas, se eu falar que a minha vontade é fazer a vontade do Criador, eu estou me colocando numa condição em que eu já estou em similaridade de forma com ele. De que eu e ele já agimos como um só. Já está fundido ele. Olha? Já está fundido ele. Sim, é como se eu e ele fôssemos um. A minha vontade é fazer a sua vontade. Será? Está entendendo? Será que... Nem o próprio autor disso aí, que foi Davi, ele teve umas horas, algumas partes da vida dele que ele deslizou também, fez a vontade dele. É aí que está. O meu prazer, o próprio Davi falou, o meu prazer é estudar a sua lei. Isso mostra o nível espiritual que já é acima da grande maioria das pessoas. Porque ninguém tem prazer em ficar estudando. Não é isso, desde a nossa infância, cara. Entendeu? Quem é que gostava de ir para a escola, todo contente? Entendeu? A gente é um certo conflito, porque a nossa luta é entre o corpo e a alma. A alma, ela pertence ao Criador. Então tudo que a alma faz é da vontade do Criador. Só que a alma, ela está envolta numa casca, ela está aprisionada dentro do corpo, dentro da matéria. E a matéria, ela é condicionada ao ego. Então quando eu faço com que o meu ego sirva ao Criador, eu estou tendo que forçar o meu ego a fazer algo que não é a vontade dele. Entendeu? Isso não vai trazer satisfação para mim, vai trazer satisfação para minha alma, que é a porção do Criador dentro de mim. Então essa qualidade, ela vem nos mostrar o quê? Nós temos dois níveis de consciência que ficam brigando dentro da gente. Dentro da Hassidut, isso é chamado de Yetzer Hara e Yetzer Hatov. A inclinação para o bem e a inclinação para o mal. Essas duas não são necessariamente inimigas. Elas são complementares. Uma alimenta a outra. Está entendendo? Mas elas têm um conflito. Por exemplo, um símbolo muito famoso que todo mundo conhece. Então aqui nós temos aqui o mal e o bem. Isso aí significa o que mesmo? É o Yin Yang, ela significa o mal e o bem, essencialmente o mal e o bem. Mas por quê? São, dentro do nosso contexto aqui, né, é uma maneira chinesa, né, de explicar um conceito universal. Tá? Então nós temos aqui a Yetzer Hara e a Yetzer Hatov. Você vê que aqui o desenho ficou meio mal feito. São dois peixes, né? Tem dois peixes. Um negro e um branco, claro. São duas forças. Algum, a gente não consegue entender. Dá para entender aí, né? Tá. Então são duas forças de oposição, mas uma impulsiona a outra. Está entendendo? Uma impulsiona a outra. Então essa força, a Yetzer Hatov, o movimento dela faz com que também a Yetzer Hara também se movimente. E o movimento da Yetzer Hara também movimenta a Yetzer Hatov. Tem até uma lenda que deu origem a esse símbolo. Uma das lendas que deu origem a esse símbolo diz que eram
dois irmãos. Um era bom e o outro era mau. E aí eles resolveram fazer um duelo de vida ou morte. Caim e Abel. Não, um era o yin e o outro era o yang. Então tinha o bom e tinha o mal. Resolveram fazer um conflito de vida ou morte, para ver quem ia dominar o trono. Então aquele que era bom, né, ele venceu não, ele derrubou o irmão que era mal, não, minto, o irmão que era mal derrubou aquele irmão que era bom. Derrubou, caiu no chão, e aí ele pegou a espada, e aí ele poderia dar um golpe de misericórdia, e ele era o mal, o bem estava no chão. Ele poderia dar um golpe de misericórdia para matar aquele irmão e ser o rei. Mas aí no último momento ele pensou, eu sei que eu sou mal, mas ele é meu irmão, eu não vou matar, eu vou poupá-lo. E aí ele então deu as costas. Quando ele deu as costas, aquele irmão que era bom, ele então se levantou e apunhalou o irmão pelas costas. O bom, né? Não, mas qual que é a lição aqui? Não existe nada que é 100% mal, nem nada que é 100% bom. Porque o que faz esse bem se movimentar é a porçãozinha de mal que tem dentro dele. Está entendendo? E o que faz esse mal se movimentar é também essa porçãozinha de bem que tem dentro Isso dele. aí. Então nada é plenamente bom ou mal. Na verdade, essas duas forças são uma força só. É a força do movimento do universo. É o que faz com que a existência se alimente. Então, existe um mal dentro do bem que faz com que o bem se mova. Existe um bem dentro do mal que faz com que o mal se mova. Está entendendo? Porque essas forças são complementares, elas precisam coexistir. Então esse conflito, na verdade, é uma ilusão da nossa mente. Por que essa ilusão ela vem nos dominar? Porque quando nós estamos nos sentindo mal com uma coisa, a gente se incomoda, então a gente entende que aquilo é mal. Por exemplo, eu estou, eu trabalho, eu e o Marcílio, a gente trabalha no mesmo trabalho, ganha o mesmo salário, de repente o Marcílio vai lá e ganha uma herança milionária e fica milionário. Aí aquilo me incomoda. Por quê? Poxa, o cara agora tem tudo que tem, ganhou tudo que tem e eu vou continuar na pobreza. Não te dá nem aqui. um pouquinho, né? Oi? Não te dá nem um Não, pouquinho. sumiu no mapa. E se eu pegar Sumiu no mapa. dinheiro Mas pra peraí. Eu estou me sentindo mal pelo bem que aconteceu com o outro. Tá entendendo? Então será que realmente o meu sentimento é bom? É bom? Não. Tá entendendo? Porque se eu estou me sentindo mal, então não existe um mal que não seja resultado de um bem. Também não existe um bem que não seja resultado de um mal. Para alguém ganhar, o outro tem que. Então a vitória é bom para quem ganha. Mas para aquele que competiu a mesma corrida, Não é. tá entendendo? Para aquele que competiu aquela mesma competição, ou seja, e perdeu. Então o mal de um é o bem do outro. Entra também numa questão, sabe qual a questão? Que o próprio Eterno fala que o sol brilharia para todos, tanto para os justos quanto para os injustos. Sim, mas é porque a luz, ela está sobre todos. A luz, ela vem sobre todos. A ideia é, quem é que está mais capacitado a absorver, a receber a luz, a gente recebe. Absorver a luz para dentro de si. Está entendendo? Então o mesmo sol que faz com que uma planta cresça, faz com que uma outra seque. Entendeu? Então tudo depende da minha capacidade de reter essa luz, de compreender essa luz. Então essa luz que vem de Hormá, ela precisa ser absorvida com entendimento. Então não existe nada que seja verdadeiramente dual. Não existe essa dualidade de fato pela ótica do Criador. Existe na nossa. Está entendendo? Existe na nossa. Então nós temos dois níveis de consciência aqui. Que é o primeiro nível, é Israel. Como é que é? Israel. Israel.
com Israel. E quem é que saiu junto com Israel do Egito? Os egípcios também, os cavalos, Multidão, breve. Os Eref, Esse nome é meio estranho, não consigo compreender a tradução. os Eref Rav. Eref Rav. Eref mistura. Rav gente. Gente, pessoas, multidão. Né? Então, uma mistura de gente. Mistura ou multidão mista. Rodrigo, foram muitos egípcios com eles com medo de morrer, não foi ele? Oi? Foram muitos egípcios com eles com medo de morrer, né? Eles saíram por alguns motivos que não eram bem, ou a ideia de servir ao Eterno. Então assim, Medo de morrer. saíram mas não eram só egípcios, pessoas de várias outras etnias. Então assim, eles saíram, né, houveram as pragas no Egito, e muitos egípcios vendo aquilo, se converteram, quiseram servir o povo, servir o Eterno, né? Viram os milagres, viram o Mar Vermelho se A abrir. grandiosidade do lugar. E depois desses eventos, né, outros povos também foram aparecendo pelo caminho. Então, pessoas amalequitas, pessoas de outras tribos, outros povos, andarilhos do deserto, né, porque Abraão ele tinha esse aspecto da hospitalidade, né, da recepção, ele tinha esse conceito de ensinar o monoteísmo para os outros povos. Então Moshe ele adotou, o povo de Israel adotou esse valor de Abraão, não é como foi lido aqui na aula do Eduardo, o Roche, ou seja, o Sul, né? Olhe para a rocha que é Abraão, imite os conceitos dele. Então, sempre que aparecia uma pessoa com interesse um andarilho do deserto, gente sem povo, né? Por isso que é mistura de gente, povos que você não tem noção de onde vem, mas está ali, poxa, quer andar com a gente? Vamos andar. Vem caminhar com a gente, não tem problema. Mas essa gente, ela foi se tornando um povo dentro de um povo. E houve ali uma dualidade. Então existem aquelas pessoas que são de origem abraâmica, são de origem dos patriarcas, né? E ao mesmo tempo, por exemplo, aqui, ó, vamos fazer aqui a gematria. Então, o Ain é 70, o Men 40, não é isso? O Yud 10, Shin 300, o Oresh 200, o Aleph 1 e o Lamed 30. Então vamos somar aqui: 70 mais 40, 110, 120, 420, 500, 620, 621, 651. 651? Ali não é um? Isso aí. 651. Isso aí. Tá 12, né? Então, 6 mais 5 mais 1. Oi? 12. Então a gente sabe que 12 são as 12 tribos e o dígito 3, que são os 3 patriarcas. Então esse era o povo de Israel, os descendentes das 12 tribos e dos patriarcas. Eles tinham essa essência já dentro dele, eles tinham essa propensão dessa retificação interna. Mas veio essa multidão mista. E aí, Esse é qual? Você embaixo aí? oi? Aí embaixo aí. São os Erevrat. Ah, é tá. Então aqui nós temos 70, 200 e o 2. Aí de novo aqui nós temos o 200 e o 2. Aqui, 70 mais 200 mais 2, 272, 472, 474. Então 4 mais 4, 8, mais 7, 15. 6. E aí, esse 6, o que esse 6 está fazendo aqui?
Entendeu? O 6 ele é um número de conexão? Sim, mas a gente não está falando de dualidade? Na dualidade ele é um número também do homem. É o número do nosso limite humano. 6 dias trabalharás, o 7º dia do Eterno. Então o 6 ele remete ao Vav. Ele remete à letra Vav, que é o homem, né? Que é nós somos a conexão dos mundos espirituais com o mundo físico, né? A divindade neste mundo ela se expressa através de nós. Nós somos esse Vav, somos a conexão. Só que dentro desse aspecto humano, então nós temos aqui a origem das 12 tribos, os patriarcas, que eram homens de Deus. Nós temos Israel como consciência divina. E dentro da mesma mente nós temos Erev Rav como a consciência humana, pensamentos humanos, as muitas vozes da nossa cabeça. Muitas vozes. Todos aqui somos potencialmente esquizofrênicos. Está entendendo? Acho que nenhum ser humano escapa disso, né? Não. Acho que não. Existem alguns que ouvem essas O vozes. mar de pensamento. Existem alguns que acreditam nessas vozes. Mas todos eles, todos nós temos essas vozes internas. Você anda falando contigo mesmo? Oi? De vez em quando eu De vez em quando não. De vez em quando eu ando na rua falando De vez em quando eu me canso de falar comigo mesmo. Eu falo comigo mesmo o tempo Eu todo. só faço isso. Mas a verdade é essa, nós temos muitas vozes internas. Às vezes eu estou ali, você está no seu momento ali de descontração, está no seu momento de momento, de repente você já está ouvindo uma voz na sua cabeça que não tem nada a ver com o que você está fazendo. Está entendendo? Então essas vozes na nossa cabeça, elas precisam ser consideradas como secundárias. Secundárias, elas não são protagonistas da história. Porque quando elas assumem o protagonismo, elas nos corrompem. Porque são vozes sem origem, sem fundamento. A minha alma, ela tem uma raiz. Mas essas vozes, essas influências externas, são impostas a mim, não são da minha essência. Lembra da Paraxá de Leverá? Vai em direção a ti mesmo. Ou seja, vai para dentro daquilo que é a tua essência. Não dê ouvidos a essas vozes. Né? Imagina se a minha mulher der ouvido a todas as vozes que vem na cabeça. Ela já teria me matado há muito tempo. Já teria me envenenado. Tá entendendo? Mas é porque essas vozes. Quando essas vozes. E como que eu diferencio essas vozes? Todos nós. Como eu diferencio essas vozes da voz do Criador? Né? Tem um painel de controle, né? Tem gente que diz que ouve Deus, né? Não, quando a pessoa fala que ouve Deus, tipo assim, tem que tomar cuidado. Se eu, por exemplo, a pessoa chegar em mim e falar, poxa, eu falo com Deus. Pô, legal, é uma pessoa que ora. Agora a pessoa chega e fala, Deus fala comigo, isso é esquizofrenia. Tá entendendo? Isso é doença mental. Não existe negócio de Deus fala comigo. Deus ele fala contigo através de quê? Da Torá. Deus ele falou com Abraão, com Moshe, tá entendendo? Com homens que tiveram uma vida consagrada a ele. Agora, fulano está lá dormindo, tive uma revelação que Deus falou comigo que tu vai ficar rico. Vai lá com a tua mulher. Tá entendendo? Tem um grande amigo teu que está te traindo. Esse tipo de revelamento, tá entendendo? Isso é totalmente que ele pode. E não acha vocês que nem tudo é mentira. Existem verdades que vêm para te destruir, tá entendendo? Porque a Yetzer Hará, ela trabalha também de uma forma organizada, ela não trabalha de forma aleatória. A Yetzer Hará não é imatura, ela nos deixa imaturos para manter o seu domínio sobre nós. É cego, né? Deixa o homem cego. Tá entendendo? Exatamente. Ela trabalha a partir da nossa imaturidade, mas ela em si própria não é imatura. Entendeu? Então essas vozes dentro de nós nos levam a fazer coisas que não são da vontade do Criador. Tá entendendo? Então tudo aquilo que tenta me desviar do meu serviço espiritual é resultado dessas vozes. Então, ao identificar essas vozes, eu consigo dominá-las. Né? Qual é o meu critério? Por isso que a gente precisa
buscar sempre entender as coisas de uma maneira simples, porque daquilo que é simples eu consigo trabalhar. Se a minha cabeça, como o Eduardo falou mais cedo, muita informação, a pessoa fica lá com muita informação, mas não tem foco em nada, não tem critério, porque é informação para tudo. Entendeu? O próprio judaísmo, se a gente for estudar o Talmud a sério, a gente, por exemplo, o José perguntou para mim essa semana sobre ler salmos à noite. Né? Existem algumas pessoas que dizem que não pode ler salmo à noite. Eu leio. Depende do salmo. Tem a reza de dormir. Você está no erro. Então assim, existem algumas pessoas que falam que não pode ler salmo à noite. Por quê? Porque está no Talmud. Aí você vai procurar no Talmud, está lá. Né? Um rabino disse o seguinte: não se pode ler salmo à noite, porque salmos são louvores. E a noite é um período de quebrar, é um período de severidade. Então você não pode ler salmo à noite. E parou por aí. Isso é Talmud? Talmud que vem, dá uma ideia só e sai? Isso não é Talmud. Talmud Mas é existe discussão. o tempo, horário. Porque eles contam essa parte da história. Eles contam essa parte da história para falar, ó, não pode ler salmo à noite, porque está aqui, está no Talmud. Peraí, o Talmud não é um livro de regras, é um livro de discussões. Então um rabino disse isso, mas veio um outro rabino e falou algo que fez com que o outro se calasse. A ideia do outro rabino se sobrepôs a dele. Eu esqueço o nome do rabino, acho que é rabino, esqueço o nome, não vou listar. Mas enfim, veio um rabino e disse, não se pode ler salmo à noite, porque salmos são louvores e a noite é um período de severidade. Ok. Aí vem outro rabino e diz, pode sim ler salmo à noite, a não ser que a pessoa não tenha alegria na sua vida. Porque aquele que tem alegria no seu coração, ele louva a Deus, seja diante da luz, seja diante da escuridão, seja em todos os momentos. Para aquele que tem alegria no seu coração, não há restrição de ler salmos. Ele salmodia o tempo todo. O próprio rei Davi é exemplo disso. Está entendendo? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Então, qual é a ideia que se sobressai? Que eu posso sim ler salmos à noite. Mas por que algumas pessoas vão falar, não, vou ler salmo, porque não pode ler salmo à noite? Porque eu não gosto de ler. Entendeu? Porque eu não gosto de ler. Então eu vou sempre em busca daquilo que é mais confortável para o meu ego. Eu não leio salmo à noite porque eu durmo. Isso está dormindo. Mas assim, a ideia é, eu vou sempre procurar aquilo que me coloca numa zona de conforto. Está entendendo? Na verdade, é muito mais importante você ler salmo à noite do que de dia. Entendeu? Porque de dia você está atarefado com outras coisas. Né? Você está ali, vai ler o teu salmo e tal, mas a sua mente está envolvida com coisas materiais. Com trabalho, com casa, com filho, com esposa. Agora, no teu momento de descanso, que é a noite, é o momento que você realmente vai poder se sentar e se concentrar diante do Eterno. E fazer algo realmente focado no seu serviço ao Eterno. O período da noite ele é até mais fácil de você celebrar. Eu gosto de Você diz manhã. uma coisa rapidinho? Sempre de manhã. Uma vez eu perguntei àquele auxiliar do Moshe, que ele faz a leitura de Salmo, né, Salmo de Israel, quem está com enfermidade. Eu falei, William, mas pode ler Salmo à noite? Porque eu me lembro que Salmo 91 você podia ler qualquer hora. Aí ele disse, não, no caso aqui nós estamos orando pela proteção de Israel e orando pelos enfermos. Fiquei na minha, está vindo de uma autoridade mais do que a minha. Né? Não, ele estuda, é uma pessoa que estuda, que tem responsabilidade com o que está fazendo e tem dado certo. Tem dado certo, a gente tem visto aqui testemunhos de pessoas que, não por causa da leitura dos salmos, mas pessoas que começaram a observar a mão de Deus na sua vida e atribuir isso ao Eterno. Essa é a importância do testemunho, porque às vezes coisas boas também acontecem na vida do ímpio, só que o ímpio ele não sabe reconhecer o Eterno. Então quando a pessoa vai ali, teve uma porta de emprego que foi aberta, isso poderia acontecer com qualquer outra pessoa.
Mas o justo, ele tem essa capacidade de atribuir isso ao Criador, de saber que tudo provém do Criador. Não é que agora que eu estou estudando, as coisas boas vão acontecer. Não, as coisas vão continuar acontecendo como sempre acontecendo. Só que agora você vai ter consciência da causa e o efeito de todas essas coisas. Você vai ter um melhor controle sobre elas. Assim, eu tenho observado que no caso do meu trabalho era muito turbulento, muitos problemas. De uns 2, 3 anos para cá tem sido assim, muito sereno, muito. Pode ser também, de repente, o meu posicionamento. É boa forma de lidar. Também do eterno. Mas eu percebo uma tranquilidade dentro do desenrolar do meu trabalho, pessoas problemáticas, quando chega, já eu nem quero nem fecho, para evitar qualquer tipo de problema. Mas eu tenho observado diferenças de uns 2 anos para cá. Tenho notado diferença, mas você vê que essa diferença não está nas coisas ao seu redor. Essa diferença não está nas coisas. Essa diferença ela está em você. Você começa a interpretar as coisas de maneira diferente. E é isso que vai trazer mais felicidade para você. É isso que vai trazer mais alegria. É a tua visão sobre as coisas que te acontecem. E não as coisas que te acontecem. As coisas que te acontecem a todos. O sol brilha sobre justos e injustos. Ou seja, não há diferença entre o que acontece com o justo e o que acontece com o ímpio. Está entendendo? Há diferença na forma de receber. Então existe aquele que tem a capacidade de absorver a luz e existe aquela casca grossa que a luz bate e ela é impedida. Está entendendo? Então assim, tudo depende da nossa forma de ver o mundo. Está acabando, né? Então, quando a gente entra nesse conceito dessa dualidade dentro da nossa mente, entre o que é a voz do Eterno, essa consciência, porque quando eu posso fazer uma permutação com a mesma palavra Israel, por exemplo, com as mesmas letras, se eu fizer uma permutação aqui com o nome Israel, eu consigo também escrever a palavra, a expressão Lirosh. O que significa Lirosh? São as mesmas letras do nome de Israel, permutadas. Minha cabeça. Está entendendo? Minha cabeça. Ou seja, cuidar do meu Israel interno é cuidar da minha mente. Preservar a minha mente. E quando eu começo a dar voz para essas vozes, que eu não sei de onde vem, e tem gente que fala que é Deus, que fala que é anjo, mas a vontade do Eterno ela está expressa aqui, na Torá. Então, se a vontade de Deus ela está expressa, ele precisa falar para você o que você tem que fazer. Você já está escrito? Tá entendendo? Tem que ver os caminhos. Então, quando você entra nesse conceito de entender essa dualidade e essas vozes internas, essa voz, de Israel, do povo de Israel, pensamentos de unidade com o Criador, quando elas assumem o protagonismo na minha mente, isso vai trazer redenção. Mas quando Erev Rav começa a atuar, quem é que deu o conselho para o povo fazer o bezerro de ouro? Erev Rav. Eles vão nos direcionar para a idolatria, do ego. E qual é aqui a palavra para o bezerro de ouro? Só para a gente encerrar. Ele pode pegar o povo que o próprio Moisés deixou ir, sem permissão do Eterno. E no entanto que o bezerro era uma divindade egípcia, né, Rodrigo? O bezerro era uma divindade egípcia. Isso. Eles vieram com esse conceito de lá, pô. Eles que induziram, né? Eles induziram. Tem um comentário que falou que o bezerro de ouro criou vida mesmo. O quê? O bezerro criou vida mesmo. Criou, pô. É o Midrash. Fala quando jogou o olho no fogo. Deu vida, andava, deu vida. É o Midrash. Não, é um Midrash. Comentário da Bíblia. É forte esse negócio. Mas aí teve que ter um certo molde. Mas aquilo eu comecei a ter com ele uma vez. Ali não tinha como acontecer, não. Aquilo ali, entendeu? Porque ali houve a redenção ali do povo judeu. Que foi consertado sempre que vocês viram o Midrash, isso é importante. Tá? Isso é muito importante a gente entender a ideia do Midrash.
Então, existe o literal, que é a primeira camada do pardês. Literal. O literal eu tenho que entender literalmente. Só que o literal é uma roupagem, é uma casca. É o derage. Derage são o quê? São metáforas, alusões, formas de criar histórias, né, que vão trazer um ensinamento do texto de maneira mais alegórica. Tipo uma parábola. Uma parábola. O que é uma parábola? O que uma antena parabólica faz? É uma linguagem. Ela capta sinais invisíveis. Ela capta sinais invisíveis e converte em imagens visíveis. Então, o que é um midrash? É uma parábola, é uma forma de você criar uma história dentro da história. Tá entendendo? Não é explicando os bastidores de como aquilo aconteceu no literal, mas tirando. Não, é porque para a criança, isso é muito usado, tá entendendo? De forma didática. Eu estou falando que no caso é difícil saber realmente. Então os elementos do que Midrash realmente aconteceu naquelas épocas. Não, aí tem a tradição oral, tem a Mishnah, tá entendendo? E assim, o que aconteceu, ele está dentro da Torá escrita. É o que aconteceu. Agora eu posso criar conjecturas. Que aí também no Midrash fala que quando Moshe jogou o bezerro, né, ele deu ali, queimou, estraçalhou o bezerro ali, aí ele virou pó. Aí pegou aquele pó, jogou na água, misturou. Mas é Midrash, mas então, aí isso que tá. eu tô falando. Então, mas às vezes as pessoas ouvem isso e acabam entendendo que a história da Torá ela é muito mais fictícia do que parece. Porque dentro do literal ela já tem algumas lacunas. Aí o cara começa a tacar midrash. Aí o leigo vê, mas esse povo é tudo maluco. Eles acreditam mesmo que. E daí no judaísmo é feito de Não, que um cara pegou uma placa de ouro lá no caixão de Yosef, estava escrito primogênito do touro, aí jogou na fogueira e o bezerro saiu pronto. Não, mas isso é um midrash. É um midrash. Por quê? Mas qual é a lição aqui por trás? São alegorias, né? Então, mas qual que é a lição? Não é falar que pegaram uma placa escrito primogênito do touro lá no túmulo de Yosef e aí aquilo lá se transformou num bezerro já pronto. Não era isso. A ideia é o quê? É ensinar que Yosef, ele foi o grande governador do Egito. E no Egito é uma terra de idolatria. Tá entendendo? Então tudo aquilo que eu pego de Yosef, tá entendendo? Com uma mentalidade egípcia, eu consigo transformar em idolatria. A idolatria vem pronta. Por isso que Yosef ele pediu para que seus ossos fossem retirados dali. Para que a memória dele não se tornasse uma idolatria. Essa é a mensagem do Midrash. Mas e a de Moisés. igual Moisés também, né? Sim. E aí se tornar. Eu falei até estátua dele, tudo ali. Por isso que o Com corpo de certeza, Moisés desapareceu. com certeza eles iriam fazer isso aí. E aí o que acontece? Não, e outra, até um descendente de Moshe, ele foi responsável por fazer idolatria dentro do povo de Israel. Está no livro de Reis. Um sacerdote, filho de Gershom, da descendência de Gershom, que era filho de Moshe, ele produziu um bezerro de ouro lá no meio idólatra lá de Israel. Está entendendo? Então assim, descendente de Moshe. Mas para que isso? Para mostrar que todos os homens, mesmo o mais elevado, ele pode se tornar um ídolo. E essa coisa de ser espiritualmente elevado é muito perigoso. É muito perigoso. O Rebbe de Lubavitch, um grande tzadik, você acha? Aí de repente virou machinha. Rodrigo, virou machinha. Você acha que a alma dele se alegra com esse tipo de coisa? Não. Pegou uma coisa muito errada que eu acho, não tenho certeza, não acho. Quem acha não tem certeza. Eu tenho certeza disso que eu vou te falar para vocês. Quando a pessoa fala assim, eu sou fã disso, eu sou fã daquilo, eu sou fã desse fulano, aí automaticamente ela cria na sua mente um ídolo. Eu não gosto dessa coisa. Até aquele produtor musical. Eu não gosto. Tem um produtor musical que eu gosto de ver uns vídeos dele, que ele gosta de falar de música e tal. Ele tem uma frase maneira, todo fã é um idiota. Mas pô. Todo fã é um idiota. Mas porque ele torna um ídolo. Ele torna um ídolo para ele. Então aqui, quando essa idolatria ela entra, então ela vai produzir o bezerro de ouro. Como resultado dessa idolatria. Raigel Zahab.
Aegel, o bezerro de ouro. Aegel Zahaf. Quer que eu coloque em letra? Então, e essa palavra ela tem a mesma. Agora, quem acompanhou a primeira aula do Eduardo vai entender o conceito aqui. Vai ter o valor o mesmo valor numérico dessa palavra aqui. Fala essa palavra em português novamente. Aegel Zahaf. Pra gente encerrar, tá, gente? É brabo, né? O mesmo valor numérico. Então aqui eu posso fazer a soma. Vou precisar fazer a soma, gente? Não. Precisa não, né? Qual é a... O valor numérico aqui, oi? Qual é o somatório? 122. 122. Tá, 122 aqui, ó. 5, 70, 3, 30, 7, 5, 2. Então deu 5? Então o total deu 5 no final? Não, a essência numérica é 5, mas o valor numérico, a gematria, 122. Então, é o mesmo valor numérico dessa expressão, Betzel. Betzel significa na sombra. Betsael. B, que é o artigo, na, né? No e sel. Sel, quem estudou a primeira aula do Eduardo, a gente estudou sobre a palavra selen. Selen, que é imagem. Tá entendendo? Então vem dessa mesma raiz, cel. Então selen é imagem, cel é o vulto. Então é um vulto projetado, cria uma imagem. Então não é o volume e o contorno. Tá entendendo? Então aqui, quem estudou aqui a primeira aula do Eduardo vai entender. Então, o que a gente falou? O que ele falou na primeira aula? Não se trata de uma imagem com volume e contorno. Se trata de uma projeção. Então nós temos aqui cel, que é sombra, e se eu colocar aqui, se eu continuar se eu colocar um men aqui, selen, ou seja, uma sombra projetada, um reflexo. Não é uma imagem no sentido de volume, não é uma estrutura física, é uma projeção. Então, cel, na sombra. Por mais que eles tenham criado uma selen, né, do bezerro de ouro, que aquilo foi uma selen, foi uma imagem, né, mas uma imagem de sombra, ou seja, uma projeção. Não, na verdade não, minto. No bezerro de ouro não fizeram de selen, fizeram uma tanit. Deixa eu ver aqui, dá licença, tá? Ele esqueceu dele. Betsael foi lembrar o neto de Miriam e o filho de Hur, que lutou no dia do bezerro aí, ele não aceitou de jeito nenhum. Hur não aceitou de jeito nenhum. Ele não aceitou o bezerro. Aí ele lutou lá, os homens brigaram com ele lá e mataram ele. Hur, filho de Miriam e Betsael foi honrado. Tavanit. Então, Tavanit é a imagem, o volume, o corpo físico, material. O volume material. Mas selen não. Selen é uma ideia, é um conceito. Entendeu? Então, sempre que essa palavra é atribuída ao Eterno, selen, né, quando o homem foi criado à imagem, ou seja, o homem recebeu atributos. Uma ideia. Então, como o Deus ele tem todo o poder na palma da sua mão, mas como se ele não tem mão? Então, para que eu entenda esse conceito, eu preciso de uma mão. Para entender a ideia do poder que uma mão faz. O que uma mão? Uma mão eu faço tudo com a mão, não é? Então, quando a ideia de a mão de Deus significa as ações de Deus, os feitos divinos. Tá entendendo? Então, tudo é. Por exemplo, o olhar de Deus. Não, eu preciso de um olho para entender o que é o conceito por trás de um olho. Então, o meu olho é físico, mas o olho de Deus não. Tá entendendo? O olhar de Deus é o quê? É a percepção de Deus.
Então, o que o olho me dá? Visão, percepção, distinção. Consigo distinguir as coisas. Então, Deus ele tem esse mesmo entendimento. Agora, todos os meus atributos são atributos divinos, infinitamente reduzidos dentro de um invólucro, que é o meu corpo. Então, o meu corpo é uma expressão dos atributos divinos, mas de forma alguma ele pode reter alguns atributos divinos. Ele não pode reter a grandeza dos atributos. Ele vai receber sem deles. Nós somos uma molécula de Deus, uma molécula divina. Então, quando algumas pessoas dizem, não, nós somos deuses em potencial. Não, nós somos Deus, nós somos Deus. Nós não somos deuses. Está entendendo? Porque Deus dá a ideia de que eu sou independente dele. Não, nós somos ele, porque na verdade só existe ele. Mas eu sozinho sou apenas uma molécula. Para que eu faça parte desse corpo maior que é a divindade, que é essa alma única que foi falado mais cedo, que é Adão, para que eu faça parte desse corpo divino, eu preciso estar em interação com os meus irmãos. Eu preciso estar em movimento, em relacionamento. Fora disso, você sabia que 80% do pó que você vai na sua casa é pele do seu corpo? Como é que é o negócio? São células mortas que saem do teu corpo. O pó? É. Eu acho que o Morena falou isso. Eu ouvi isso em palestra. Mas assim, Aquela poeira do nosso corpo. sim, você, a sua pele, ela descasca todo o tempo, as células mortas se desprendem para que elas possam se renovar. Então todo dia você morre um pouco, porém todo dia também você se renova. Eu pensei Tá entendendo? As células mortas caem para dar lugar às células mortas. Interessante a natureza do Júnior. Eu pensei que era do ar que ele fora. Interessante, né? Não, tem coisa que vem do ar, mas o ar também traz o seu próprio pó. Só o pó vier, só o pó mineral. Se a gente lavar o rosto todo dia de manhã, eu tenho uma experiência. Todo dia eu lavo o rosto. Eu vejo o antes e depois do lavar. As células mortas saem. É inacreditável. É inacreditável. A gente aparece cheio de óleo aí. Por isso que eu falo, não precisa usar esfoliante, ficar se esfolando. Tem mulher que usa esfoliante, né? Não precisa ficar se esfolando não, porque vai sair naturalmente. Tá entendendo? Sai naturalmente. Então assim, pra gente encerrar, sintetizar aqui o conceito. Então nós temos na nossa mente essa consciência divina e nós temos essa consciência humana, essa mentalidade humana. Isso nos leva a duvidar do Criador. O que significa ele é grave? Oi? Ele é grave a multidão mista. Multidão Mistura de gente. Mistura de gente. Gente de vários povos. Não tem uma linha reta. Israel é Yachar. Yachar é direto a Deus. Ou seja, ele tem uma fonte e ele tem um destino. Essa gente mista tem a mesma fonte e o mesmo destino, claro, porque tudo é o eterno, mas eles não têm essa consciência. Eles não têm essa consciência, então eles produzem deuses de acordo com a sua própria concepção. Entendeu? E é daí que vem a idolatria, voltar um Deus que se adeque aos seus interesses. Então na idolatria grega, na mitologia grega, né, que não eram bem deuses ali no sentido de culto, mas tinha todo o conceito religioso em torno disso, na época da mitologia grega. Qual era o apelo dos deuses? Beleza, não é isso? Beleza, sabedoria, conhecimento, força, agilidade. Então, eles criavam deuses com esses atributos para se projetar nessas imagens. Se projetar. Então, eles criavam esses conceitos, essas mitologias, mas como uma forma de contemplar a sua própria percepção. Então, os Zeus, que era o deus principal, era o mais mulherengo. Está entendendo? Como se um deus precisasse habitar. É daí que deu o conceito do cristianismo, né? De Deus descer, engravidar, porque foi escrito para grego. O Novo Testamento foi escrito para grego. É um presente de grego. Né? Tá entendendo? Então, como eles precisavam se comunicar com os gregos, eles pegaram elementos presentes da mitologia grega para causar uma familiaridade. Ah, então quer dizer que o Deus de Israel engravidou, mas o nosso Deus também foi disso aí. Os Zeus, ele também desce na terra e engravida as mulheres. Mas aí quando vai para o judeu, para esse povo, não, isso não tem.
Não tem lógica, a gente não pode aceitar isso. É. Não tem como aceitar isso, por quê? Porque esse conceito de imagem que você está colocando como um Deus corpóreo, isso é inconcebível na nossa mentalidade. Deus, ele é a força regente. A própria palavra Deus, ela já traz essa implicação de força regente. Ele é a força motriz do universo. Ele o tempo todo está em atividade, o tempo todo ele está fazendo o seu trabalho. Ele não é algo estático que toma decisões. Não, ele é um conjunto de leis. O próprio Deus é um conjunto de leis que transcendem a nossa percepção de leis. Porque as nossas leis só conseguem operar dentro do campo físico. Mas as leis do Eterno são universais. O que nós recebemos aqui são capacidades limitadas desses potenciais. Por isso que as leis do Eterno têm o poder de nos elevar. Porque não são leis da matéria. Se fossem leis da matéria, eram eleváveis. Está entendendo? Comer não é uma coisa natural, mas como que eu transformo essa ação em um ato divino? Através da minha kavanah. Quando eu faço uma perahá para aquela refeição, essa ação continuou física. Então, mas essa ação não continuou física? O ato de comer ele vai ser físico, sempre, o tempo todo. Mas a kavanah fez com que o potencial dessa ação se transformasse em divino. Porque eu estou me conectando através da minha capacidade. Eu só tenho capacidade de atuar no mundo físico. Então, através daquilo que eu posso, eu me conecto com a fonte superior. Está entendendo? Mas dentro das minhas capacidades. Fazendo o quê? Dedicando todos os meus feitos ao Eterno. E atribuindo a Ele a direção das minhas intenções. Ou seja, a kavanah. A kavanah, ela serve como essa conexão. E é isso que vem falar da ideia do Ben Sheker, que é trazido pelo Vav. Né? Esse Ben Sheker é a intenção de ascender aos mundos superiores através de uma consciência que mostra a verdade do que eu sou, incompleto. E essa incompletude é o que me livra da idolatria, porque eu vou estar sempre em busca do Criador. Então eu não vou olhar como referência, um boi, está entendendo? Um boi é superior ao homem, é superior ao ser humano, está entendendo? Então os deuses do Egito eram carneiros, está entendendo? Animais, os animais estão no nível inferior. Então por que eles criavam deuses? Né? Os gregos eram um pouquinho mais exigentes, pelo menos, né? Mas por que os povos antigos criavam deuses que eram representados por animais? Porque o animal você pode dominar. Então eu quero um Deus que eu tenho domínio sobre ele. Aí eu atribuo, isso aí os deuses estão mandando eu fazer isso. Os deuses é que me mandam fazer esse sacrifício. Pega o teu filho aqui e vou matar ele. Se tornam arquétipos também, né? Sim, é uma forma de eu descontar minha própria maldade, mas aí eu atribuo a uma força superior. Que na verdade não é superior. Entendeu? Então, enfim. E aí assim a gente conclui a nossa paraxá de hoje. Eu ia falar de Purim, mas não deu tempo. Né? Escrevi 2 páginas aqui, uma só de Purim. Mas vai falar na hora da festa, né? Acho que não vai dar tempo. Fazer uma introdução. Olha. Não, porque na verdade isso aqui está ligado muito com Tá ligado, que sabe Está ligado. ligado muito com Direito. Purim. Por aí.